Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Nós temos este princípio de adoração. Aquilo para o que Deus olha e aquilo para o que Deus não olha, que Deus rejeita. Precisamos compreender por que Deus não aceitou a oferta de Caim e teve como resultado a ira. Quando Deus recebe uma oferta, deve ser segundo um princípio espiritual. Por todas as Escrituras e até o dia de hoje, a adoração verdadeira e a adoração falsa. A adoração segundo Caim e a adoração segundo Abel. Vamos ver que Abel trouxe a primícia, ele trouxe o melhor do rebanho, ele sacrificou. Portanto, Deus olhou para a oferta de Abel e para o seu sacrifício, porque aponta para Cristo. É como se Abel tivesse se sacrificado. Ao passo que Caim ofereceu do fruto da terra. Mas o que é o fruto da terra? Vamos compreender o fruto da terra em Mateus 13. Em Mateus 13, Jesus conta a parábola do semeador, tendo a semente como sendo a palavra do reino e o coração como a terra. Nós podemos ler a explicação da parábola no versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Observe que o solo rochoso recebeu a semente. Isso significa alguém ouviu a palavra e ficou alegre, ficou feliz, mas ela não se enraizou em si mesmo. Si mesmo se refere à nossa alma, ao nosso coração. Portanto, o coração é o solo, é a terra. Se o coração é a terra, nós vamos compreender que também há uma boa terra. Essa boa terra é explicada no versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aqui nós temos, no versículo 23, a terra e o fruto da terra. Mas o fruto da terra, em uma boa terra, é o que compreende a palavra. Está relacionado àquele que, como Abel, sacrificou a si mesmo, sacrificou o seu ego e o entendimento próprio, e pôde compreender a palavra. Então, ela produz fruto porque enraizou no coração, ao contrário do solo, que é um solo duro, é um solo pedregoso, onde não se cria raiz. Portanto, o que concluímos é que o coração é a terra, e o fruto da terra é aquilo que é produzido pelo coração. Observe as igrejas hoje. As igrejas hoje adoram, em sua maior parte, não segundo Abel, mas segundo Caim, segundo o próprio coração. Assim compõem louvores, assim tocam instrumentos, assim cantam. Mas não é para o Senhor, nem segundo o Espírito. Não é isto o sacrifício. Se temos o dom de cantar, cantar é sacrifício. Se temos o dom de louvar, louvar segundo a carne é sacrifício? Não, é tentar oferecer a Deus, fazer uma oferta do fruto da terra.
Para isto, Deus não olha. Deus olha para onde há sacrifício. Precisamos de perceber este princípio para não sermos enganados, porque os homens podem abrir os seus lábios e dizer: ó, vamos adorar o Senhor. Ó, vamos adorar o Senhor, louvando ao Senhor. Mas Deus pode não olhar, não receber, não estar envolvido por meio do Espírito Santo naquilo que a carne estiver fazendo. Portanto, esse é o entendimento do fruto da terra. É por isso que em Mateus 13, o Senhor Jesus fala do coração duro. Fala daqueles que ouvem, mas não entendem. E por não entenderem, fazem como Caim. O resultado será ira, porque não estão cheios do Espírito Santo. Podemos compreender isto em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, 19, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Observe que hinos e cânticos devem ter um adjetivo, uma qualidade, serem espirituais. O que é hinos e cânticos espirituais? É o contrário do carnal. O que é da carne é o fruto da terra. É aquilo que brota no coração do homem e é feito pelo homem sem o Espírito Santo. Portanto, isto não pode ser adoração. Mas nós encontramos no Evangelho de João a adoração verdadeira. Assim, podemos distinguir plenamente a adoração falsa da adoração verdadeira. A partir do versículo 19 do capítulo 4, temos assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Portanto, o que Jesus está ensinando? Que a adoração não é num local físico, mas é num local espiritual, isto é, no espírito humano. Jesus diz que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Para os adoradores que fazem segundo Caim, oferecendo o fruto da terra, isto é, o que lhes vem à mente, segundo o seu próprio gosto, segundo a sua própria beleza, estes não são recebidos. O Pai não aceita. O Pai vê a carne, o Pai vê o adversário, vê o inimigo, vê a vaidade, vê a manifestação do homem. Então, Jesus diz que aquela mulher e o seu povo adoravam o que não conhecia. Quantos hoje estão adorando o que não conhecem, nem sabem o que estão fazendo? Simplesmente porque dizem que estão adorando a Deus, pensam que estão fazendo, mas estão enganados em seus pensamentos. Porque Jesus disse que a hora já chegou e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, isto é, no espírito humano. Nós somos o templo, o lugar onde Deus está e onde Deus deve ser adorado. Jesus tirou o pecado. Jesus removeu o solo duro, o coração pecaminoso. Ele nos deu uma boa terra, então vai produzir fruto. Lembra que quando Josué introduziu o povo na boa terra, eles desfrutaram do fruto da terra boa. Isto é a justiça de Deus. Portanto, os falsos adoradores, com a falsa adoração,
fazem como Caim. Eles também vão a Deus. Eles também louvam. Eles também cantam, falam e pregam. Mas tudo segundo a carne, segundo o coração humano. Podem ser elevados e elogiados pelo homem. Mas o que Deus diz sobre isto? O que Deus pensa sobre a adoração? Isto está revelado nas Escrituras, para que nós possamos compreender que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Portanto, onde nós vamos encontrar Deus? Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós. Vamos encontrar Deus no nosso espírito. Quando o Espírito Santo veio em Pentecoste, foi repartido para cada um. Então entrou no espírito daqueles que tinham fé, que eram crentes, e assim, a partir daquele momento, o Senhor ia ser adorado em espírito. E em verdade, que é a realidade da presença de Deus, que é espírito, unindo-se ao nosso espírito, trazendo para cada um de nós, interiormente, a realidade, verdade do reino de Deus. Possamos meditar nestas coisas e compreendê-las para que não sejamos enganados. Enganados por homens corrompidos e que não compreendem as Escrituras, apesar de que tudo está explicado nelas. Não depende de estudo humano, de sabedoria humana, mas de revelação do Espírito de Deus. Foi isso que Jesus disse a Pedro: feliz és tu, pois não foi a carne e o sangue que te revelou isto, mas o Espírito do Pai. Portanto, Deus está buscando verdadeiros adoradores, que possamos discernir o que é uma adoração falsa. Que a graça e o amor de Jesus Cristo seja com todos.